Olá, youtubianos de plantão! Sejam bem-vindos, então, a mais um vídeo do canal do Professor Jader, Livros que eu li. O livro que nós estamos vendo é o livro Mentes com Medo, da superação e da compreensão. Esse é o livro da Ana Beatriz Barbosa. Então, eu comentei no vídeo anterior de como que surge o medo, de que o medo é algo biológico em nosso corpo, que serviu durante muito tempo, quando nós éramos primatas, a sobreviver, a manter a espécie para fugir ou para lutar. Então o medo servia desse meio termo aí. E com Sócrates nós vamos entender, refletir, que o caminho do meio, nem ter medo excessivo e nem ser ausente de medo, é legal. O importante, o mais adequado para Sócrates é o caminho do meio. Por quê? Porque ao atravessar a rua eu preciso ter um pouco de medo. Olhar dos dois lados da rua. Ver se eu posso ir. A ausência de medo, eu vou sair correndo pela rua, sem olhar para os lados. E isso é perigoso, nós bem o sabemos. Então, o fato de se expor a certas situações é importante para resolver o problema. Esse é o enfrentamento. Evitar todo tipo de enfrentamento das situações que causam medo para a gente não é salutar. O medo é algo universal, atinge todas as classes sociais, todos os sexos e etnias, afeta a todos. Então, tem certas situações, o medo, por exemplo, de se expor ao público. Eu posso citar aqui o exemplo que eu fui apresentar um trabalho na escola e tremi tanto a folha do trabalho que eu não consegui ler o que eu era para apresentar. Todos riram de mim, foi um fracasso, foi uma tragédia. Hoje eu rio disso muito tranquilamente, porque eu superei, porque eu fiz uma palestra depois, eu disse, eu quero fazer essa palestra, estudei para a palestra e fiz. Até hoje esse momento assola quando eu for me expor ao público. Mas eu venci isso. Então a ideia é justamente isso, de se expor a certas situações. Evitar o tempo todo, claro que nós temos que analisar se vale a pena ou não se expor a certas situações. Mas o expor a certas situações deve ser um comportamento fundamental para a gente vencer, propor desafios para a gente. Como eu disse, fazer palestras, expor a opinião, ajudam a gente a superar esses medos que muitas vezes nós vamos ver que não tem sentido nenhum. Porque depois que o medo se instalar, ele vai ser automático, ele fica na memória. E é uma criação, é como uma lenda, né? Como o bicho-papão, como o velho do saco. O velho do saco vai te levar. Então a gente acreditava nisso na infância, mas agora a gente não acredita mais. Então os medos são assim, são os bicho-papões, são os velhos do saco, que quando a gente amadurecer psicamente, vencer o medo, vencer esses transtornos, nós vamos observar que eles não valem mais de nada, que eles se foram, eles se perderam, eles não têm mais sentido de existir. Então o que agrava os nossos medos são as manias, são obsessões, a ansiedade é uma bomba extremamente destrutiva, tem consequências desastrosas, o toque, que é as compulsões por manias, as esquisitices que expõem a pessoa ao ridículo. Isso só agrava mais ainda o medo. E o que vem ao nosso favor, vem ao encontro do que nós estamos falando para nos ajudar a vencer os medos, são os exercícios físicos. Os exercícios físicos ajudam a oxigenar o cérebro, nos trazem bem-estar, Muitas vezes, às vezes, vai se expor com outras pessoas. A alimentação, a terapia, para não enlouquecer os demais à sua volta, É um conjunto, mas tem que ter a vontade. A pessoa tem que reconhecer que suas crenças pessoais, suas crenças limitantes ajudam e o prejudicam a aumentar ainda mais o medo que causa. A genética,
causa sim o desequilíbrio fisiológico, de questões biológicas, mas ele é um fator que é 30% do todo. Então, são vários fatores que influenciam, como eu citei aqui. Não é só a questão genética, uma vez se achava que era só a questão genética, mas não é só a questão genética, é a questão da vontade, o comportamento, da ressignificação, porque senão nós vivíamos na idade das pedras até hoje, se nós não conseguíssemos modificar quem nós somos, né? E a parte superior do cérebro, ela observa a vida, ela contempla o belo. Então, que nós possamos alimentar esse lado cerebral do belo e não alimentar tanto essa parte primitiva, que é o lado do negativismo da vida, que é o lado que também nos chama a atenção, porque o nosso cérebro é programado para ver o lado ruim das coisas, por causa dessa defesa instintiva que nós temos. Mas hoje nós já entendemos que não precisamos pensar negativo toda a vida, todo o tempo, né? E nós, então, temos ferramentas para vencer o medo e se tornar pessoas melhores para si e para a sociedade. Então, eu espero que o livro tenha bastante proveito a todos, que vocês possam ler, tirar suas conclusões. Um forte abraço. Tchau!